Pessoal, tudo bem? Tudo bem. Agora é tarde, né? Quase 5 da tarde. Eu queria já ter começado a fazer isso ontem, mas eu estou tentando levar a sério minha segunda-feira de descanso. Eu vou começar a responder, eu espero tentar fazer com todos os sermões hoje, tá? Mas eu vou começar aqui para a galera mais do ano passado, então eu vou começar com o sermão do Tony, para comentar algumas coisas com vocês sobre o material que vocês me passaram, tá? Eu acho que não ficou muito claro, mas assim, vocês não precisam escrever todo um esboço para mim, sabe? O que eu quero agora é basicamente assim, o esqueleto do esboço, tá? Então assim, você pode colocar o título, a ICT e os 3 pontos. Beleza, só isso, tá? Se você quiser, tiver tempo, tiver inspirado e desenvolver além disso, fazer a conclusão, desenvolvimento dos pontos, ou seja, escrever o sermão inteiro, ótimo, tá? Mas nesse momento não é necessário. Eu quero exercitar vocês nessa coisa de bater um olho num texto, olhar um texto, já pensar, cara, como que eu posso pregar esse texto? E já elaborar. Eu entendi aqui que a mensagem central é essa, os pontos poderiam ser esses aqui, dentro disso o título seria esse. Pronto, tá? É algo simples, é algo que você está lendo o texto, meditando no texto, você já consegue elaborar ali, tá? Então, basicamente, o esqueleto do esboço, tá? O esqueleto do esboço. O título, a ICT e os 3 pontos, beleza? Pelo menos isso. Quer desenvolver a partir disso? Ótimo, tá? No caso do Tony aqui, por exemplo, o Tony passou toda a folha, né? Os 20 passos para você elaborar o seu sermão, tá? Isso aqui não precisa, mas já que o Tony me passou, eu vou fazer alguns comentários aqui para vocês melhorarem isso, tá? Mas isso aqui pode ser as suas anotações, que você rabisca lá, tá? E aí me passa apenas o resultado da coisa, tá? O Tony pegou um texto grande, né? Um texto, todo o capítulo 4 de 1 Timóteo, e realmente, se você for pregar em 1 Timóteo 4, você tem que usar o capítulo todo, né? Porque basicamente é um bloco só, tá? Dá para dividir, subdividir o capítulo, mas basicamente o conteúdo é bem simples, né? Então Paulo fala, nos últimos dias vai acontecer isso, então Timóteo você tem que agir assim. Basicamente, esse é o capítulo 4 de 1 Timóteo, tá? E aí o Tony elaborou um esboço com base nisso. Vamos dar uma olhada aqui no que o Tony fez, tá? Ele leu aí em 3 versões, tá? Ele identificou ali, por exemplo, eu coloquei todas as palavras, ele destacou ali a questão da piedade, tá? Existem, até quando colocou ali, não é exatamente a mesma coisa, mas você pode ir para um dicionário, talvez a origem da palavra, dar uma dica bem legal, acaba sendo uma ilustração bacana, tá bem? Mas basicamente piedade é devoção, né? É a busca do sagrado, da espiritualidade, a devoção, a busca, né, por Deus, o desejo de ser cheio do Espírito Santo, né? Paulo vai falar para Timóteo, exercita-se na piedade, tá? Então, basicamente, o Tony destacou apenas essa palavra. Aí ele vai, qual o tipo de texto, né? Uma carta, tá? Que Paulo escreve para Timóteo. Vai falar das figuras, ele destacou aqui a metáfora e o pleonasmo, tá? Na verdade, as duas coisas na mesma expressão, né? Que foi o tendo a mente cauterizada, né? Cauterizar é quando você pega uma ferida e meio que vai fechar essa ferida com um ferro em brasa, né? Usa muito em animais, né? Antigamente se usava isso, né? Nos primórdios da medicina, inclusive com pessoas, né? Então, a pessoa tinha um ferimento. Às vezes a gente vê isso em filme de ação, né? O cara tem um ferimento sério, para não ficar sangrando, ele pega um ferro lá e cauteriza a ferida, tá? E aí o Tony vai nas perguntas 6, 7 e 8, que é bem importante para a gente olhar para o texto, tá? Então eu coloco assim, há alguma ordem a ser obedecida? Ele colocou sim. O que eu quero que vocês façam nisso é, de fato, olhar, descrever quais as ordens que tem no texto, sabe? Se você, tem ordem, quais são as ordens? Então vai para o texto e verifique exatamente quais são as ordens. Nesse texto que o irmão Tony escolheu, tem muitas ordens, né? Então, ordene e ensine essas coisas, no verso 11.
Rejeite, porém, as fábulas profanas, no verso 7. Dedique-se à leitura pública da Escritura, no verso 13. Não negligencie o dom que lhe foi dado, no verso 14. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, verso 15. Atente bem à sua própria vida, verso 16. Né? Então, assim, há várias ordens. Então, se você identificou a ordem, vai lá e descreve elas, todas elas, tá? E verifica que também é possível que haja ordens indiretas, tá? Ordens indiretas, que não aparece aquele imperativo lá na cara, mas que são ordens que estão ali, tá? E que a gente também precisa percebê-los. E aqui tem algumas, tá? Algum pecado a ser evitado? Sim. Aí o Tony escreveu assim, idolatria e negligência. Mas quando você está estudando para fazer o seu sermão, eu quero que você verifique especificamente quais são os pecados a serem evitados, tá? Então aqui também tem alguns, né? Não negligencie o dom que é em ti, é uma ordem a ser obedecida e também é um pecado a ser evitado. Qual é o pecado a ser evitado? A negligência acerca do dom, tá? E há alguns outros aqui também, tá? Mas assim, especifique claramente. Se você está preparando o seu sermão, isso aqui é basicamente uma exegese do texto. Então você pega uma folha lá e vai escrevendo, tá? Por extenso, as ordens, os pecados, tá? No caso, os exemplos a serem imitados. Sim, né? A doutrina dos apóstolos. No caso aqui, Tony, quando se fala da doutrina dos apóstolos, não é de um exemplo a ser imitado, sabe? Mas de algo a ser pregado, tá? Então, quando a gente fala da doutrina dos apóstolos, a gente está se referindo ao conteúdo de ensinamento dos apóstolos, né? O próprio Paulo, Pedro. Isso é interessante porque já mostra que não a Escritura Sagrada, Paulo considera a Escritura Sagrada não apenas o Antigo Testamento, mas também a doutrina dos apóstolos. Então, o ensinamento dos apóstolos já é também considerado como escritura sagrada, tá? Mas você vai descrevendo quais são os exemplos, tá? Então, quais são os exemplos? A gente tem exemplos a não serem praticados aqui, tá? A gente tem exemplos a serem... Aqui a gente... Vou ver se tem algum exemplo exatamente. Tá. Paulo aqui não dá exatamente um exemplo, tipo assim, ó, eu faço isso, então imite isso. Pelo menos eu não percebi aqui no texto, assim, nessa leitura, que eu peguei agora, tá? Peguei agora o texto para ler, não li antes. Mas é interessante que Paulo diz que Timóteo deve ser um exemplo, né? Seja um exemplo dos fiéis, tá? Então isso é interessante. Vamos lá. Para andar aqui. Qual o contexto histórico, tá? A Paulo escreve a carta a Timóteo para tratar dos problemas, provavelmente quando ele estava preso, tá? Qual o contexto literário, tá? Timóteo é um dos colaboradores de Paulo, né? Ele está servindo aqui na igreja de Éfeso. Paulo sabe a igreja de Éfeso é uma cidade muito grande, muito importante. Certamente a igreja também era uma igreja de muita influência. Mas tem muito problema ali, né? Tem falsos profetas, tem gente negando a fé, tem uma série de coisas, né? E Timóteo vai para aquele caldeirão que é essa igreja, né? Para ser pastor naquela igreja, tá? Então esse é o contexto. Aí chegamos à mensagem central, tá? Olha só, aqui é muito importante isso. Qual a mensagem central desse texto? Então, você fazer a mensagem central de um capítulo de 16 versículos não é fácil, não é simples, tá? Como que você chega na mensagem central? Você vai, digamos assim, resumindo a mensagem, tá? Então, por exemplo, nos primeiros 5 versículos, Paulo fala de que o que vai acontecer é uma profecia, tá? Isso é interessante, é uma profecia, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão. Paulo está falando de uma apostasia que vai acontecer. Paulo está dando algumas características dessa apostasia. E a partir do verso 6, ele se volta para Timóteo e diz: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo. E aí ele começa a dar várias instruções bem específicas para Timóteo ser um bom ministro de Cristo
num contexto de apostasia, num contexto em que cada vez mais pessoas estão se afastando da fé, tá? Muita gente lê esse texto e inadvertidamente pensa em um mundo caótico, em um mundo perverso. Não, Paulo aqui está falando de um contexto eclesiástico. Paulo está falando da igreja. Paulo está falando, quando Paulo fala que alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ele está falando de crentes. Ele está falando de pessoas que vão dentro da igreja abandonar a fé em Cristo Jesus e seguir doutrinas de demônios. Tá? Então ele está falando de um contexto de apostasia. Ou seja, como você, crente em Cristo, permanecer com uma fé saudável, firme, arraigado na fé em Cristo Jesus, mesmo no contexto em que pessoas estão se afastando da fé. Então Paulo dá instruções precisas para Timóteo, tá? Para ele ser, em resumo, como diz no versículo 6, um bom ministro de Cristo Jesus, tá? Sabendo disso, a gente chega na mensagem central. Qual é a mensagem central que o irmão Tony colocou? A atitude do cristão contrapondo-se a hábitos e costumes contrários à doutrina do Evangelho. A atitude do cristão contrapondo-se a hábitos e costumes contrários à doutrina do Evangelho. Não ficou bom, tá? Isso aqui parece mais um título, tá, irmão Tony? Parece mais um título, tá? E não você descrevendo qual a mensagem central, tá? Assim, você pode colocar, uma dica que eu dou é, você começa ao escrever a mensagem central, a ICT, você começa assim, ó, a mensagem central desse texto é, e aí complete a frase, tá? A mensagem central desse texto é, tá? Então, qual seria a mensagem central desse texto? No final aqui do vídeo eu vou dar a minha sugestão, tá bem? Vamos lá. Aí o Tony vai só voltando aqui na questão da mensagem central, tá? E tem a ver. O Tony colocou assim, ó, a atitude do cristão contrapondo-se a hábitos e costumes contrários à doutrina do Evangelho, tá? Paulo não está falando de hábitos e costumes contrários à doutrina. Paulo está falando de doutrinas de demônios, tá? O negócio aqui não são hábitos. Hábitos errados, hábitos que não são legais. Não, Paulo está falando de um espírito diabólico, de uma doutrina de demônios, afastando as pessoas da fé em Cristo Jesus, tá? Basicamente, o que é doutrina de demônios? É tudo aquilo... É engraçado que eu comentei sobre doutrinas de demônios no último culto, né? No último... pregando em Gálatas 5, tá? Basicamente, qual o objetivo de uma doutrina de demônios? Retirar a suficiência de Cristo. Ou seja, qualquer ensinamento, qualquer doutrina que retira a suficiência, a centralidade de Cristo Jesus em nossas vidas, tá? Então, quando vem doutrinas dizendo, tipo assim, proibindo o casamento, proibindo o consumo de alimentos. Por que proíbe o casamento? Tudo isso relacionado à questão da lei. O consumo de alimentos. Por quê? Porque tinha lá os alimentos judaicos, ou seja, querendo judaizar a fé cristã. A questão dos dias, né? Você tem que guardar os dias, ou seja, você seguir a lei, porque se você seguir a lei, então você vai ser salvo, tá? Isso mina a nossa fé, mina a suficiência de Cristo em nossas vidas. Por isso Paulo diz, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Porque o que o diabo quer é exatamente abalar a nossa fé em Cristo Jesus. Então aqui a gente não está falando de maus hábitos. A gente está falando de doutrinas de demônios, a gente está falando de apostasia, a gente está falando de negar a fé, tá? No texto que eu preguei no último domingo, Gálatas 5, ele fala, né? Se você confia na lei para a sua justificação, você se apartou de Cristo, você negou a Cristo, sabe? Você se afastou de Cristo, tá? Esse é o objetivo das doutrinas de demônios, tá? E aí a gente vai para os pontos que o irmão Tony escolheu aqui. Ponto 1, bons e maus hábitos, tá?
não se trata disso, tá? O texto aqui não está tratando... É claro que a gente pode falar bons e maus hábitos, né? No caso de Timóteo, né? Ele vai falar de hábitos e tudo, mas não dá para olhar esse texto na ótica, na perspectiva de bons e maus hábitos, tá? Um hábito seria o quê? O que seria um hábito? Um hábito é, sei lá, você tomar água, eu estou aqui com a minha garrafa de 1 litro d'água, né? Você fazer umas caminhadas, você ir na academia, você comer frutas, né? Você não fumar, não beber, tá? Então, hábitos está numa seara, numa dimensão, tá? Mandamentos ou doutrinas de demônios, a gente está falando de outra coisa, né? A gente está falando de outro universo, tá? Mas depois eu posso esclarecer isso melhor, tá? Mas vamos lá para o nosso vídeo não ficar muito longo. Aí o 2, o irmão Tony coloca o ponto 2, testemunhando com minhas atitudes, tá? Testemunhando com minhas atitudes. Certamente isso vai estar relacionado, né? A ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, tá? Então fiz a ligação aí, tá? Quando você for escrever os pontos, relaciona esses pontos assim, meio que não precisa dar uma justificativa para cada ponto, mas só para eu entender como que você raciocinou, tá bem? Coloca lá, tipo assim, se está ligado a um versículo específico, tá? Coloca ali o versículo que está ligado àquele ponto, tá? Ou então coloca um parênteses, uma caixinha, que eu aqui estou imaginando o que o irmão Tony pensou ao escolher esses pontos, tá? Mas para eu não ter que imaginar, você pode coloca um parênteses assim e escreve ali por que você colocou esse tema, ou então coloca o versículo bíblico que eu vou saber como que você vinculou isso, tá? E aí no ponto 3, o irmão Tony coloca preparado para liderança, tá? Preparado para liderança, tá? Que não traduz bem aqui, porque assim, Timóteo já é um líder. Timóteo já é um pastor, tá? Talvez o irmão Tony colocou preparado para a liderança, tipo assim, de estar pronto, de estar adequado, digno, né? Merecedor da liderança que exerce, tá? Então, pode ser isso, tá bem? E aí, ele coloca aqui que ele fez desenvolvimento, a conclusão e tudo mais, tá? Então, assim, gente, só pensando aqui no título, ICT e os 3 pontos, tá? Deixa eu colocar aqui, o irmão Tony, ele poderia ter me passado, basicamente, isso aqui, tá? Não, peraí aqui, deixa eu descer aqui um pouquinho. Ele não colocou o título, tá? Ele não colocou o título, então assim, eu não coloquei aqui. Então assim, qual que foi a ICT do irmão Tony? Foi a atitude do cristão contrapondo-se a hábitos e costumes. Pagar cartão, as dívidas aqui caindo. A atitude do cristão contrapondo-se a hábitos e costumes contrários à doutrina do evangelho. E aí o ponto 1, ele colocou bons e maus hábitos. Ponto 2, testemunhando com minhas atitudes. E ponto 3, que ficou 2 ali, mas preparado para a liderança. Então aqui o irmão John poderia incluir apenas o título aqui em cima, tá? E aí você pode me passar só esse esqueleto, o título, a sua ICT e os 3 pontos, tá? Lembra de justificar os 3 pontos ali, tá? Explicar por que você colocou cada um, tá bem? Mas vamos lá. O que eu fiz aqui? Então eu só dei uma olhada no que o irmão Tony fez, aí eu formulei dessa forma, só para você ver como que eu formulei. Qual que seria o meu título, tá? Qual que seria o meu título? Eu coloquei como um título assim, ó. Como ser um bom ministro de Cristo em um mundo apóstata. Como ser um bom ministro de Cristo em um mundo apóstata. Esse foi o meu título, tá? Por quê? Porque a gente tá falando de Timóteo, sabe assim? Lembra, a gente sempre parte do texto para a congregação, tá? Mas eu preciso partir do texto. Então, eu preciso deixar claro para a igreja, irmãos, nesse texto, Paulo está instruindo Timóteo como ele deve ser um pastor, como ele deve pastorear, como ele deve ser um bom ministro de Cristo, tá? Como ele deve ser um bom ministro de Cristo. Por que Paulo fala isso? Por causa da apostasia, né? E aí, é claro, na introdução iria lá dar uma explicação para mundo apóstata, que certamente muita gente não vai entender do que se trata, né? Eu vou falar que apóstata tem a ver com apostasia, que é negar a fé.
Paulo aqui não está falando de incrédulos, perversos. Paulo está falando de pessoas de dentro da igreja que vão acabar negando a fé e que vão trazer esse mundo para dentro da igreja, que vão trazer espíritos enganadores e doutrinas de demônios para dentro da igreja. Tá? Então, como ser um bom ministro de Cristo nesse contexto? Tá? Então, basicamente, o meu título foi bem, não foi nada bonito, né? Foi um título bem prático, tá? Eu peguei, gente, 5 minutinhos que isso aqui, tá? E aí eu fui para minha ICT. Você já pode falar assim, pastor, mas você falou que a ICT tem que ser curta e você colocou um texto gigante, né? A minha ICT fica isso aqui, tá? Mas assim, ela pode ser só isso aqui, ó, tá? Só isso aqui, tá? Essas 3 frases aqui curtinhas, tá? A ICT poderia ser em um mundo em que... qual é a ICT? Qual é a mensagem central? Então eu começo assim, ó. A mensagem central desse texto é que em um mundo em que cada vez mais pessoas abandonam a fé, Timóteo é chamado a ser um bom ministro de Cristo, tá? Ou melhor dizendo, aí ó, tá vendo? Eu pensei pouco aqui. ICT, gente, você tem que maturar, né? Tem que ler, tá? A ICT ficaria assim, ó. A mensagem central desse texto é que Timóteo deve ser um bom ministro de Cristo em um mundo em que cada vez mais pessoas abandonam a fé, tá? Então, assim, em vez de Timóteo ficar lamentando em crise, como que Timóteo deve reagir à apostasia? Como que Timóteo deve reagir a cada vez mais pessoas abandonando a fé, dando ouvido a espíritos enganadores de doutrinas de demônios? Como que nós respondemos a isso? Sendo um bom ministro do Evangelho. Aí, eu já dei uma melhorada na ICT agora, né? A mensagem central desse texto é que devemos responder à apostasia sendo um bom ministro do Evangelho, né? E o texto vai explicar como ser um bom ministro do Evangelho, tá? Aí, se você quiser colocar assim, aí já na introdução, você pode ampliar essa ICT, porque é isso que a gente faz, né? Como que eu faço a introdução? Eu pego a ICT e dou uma ampliada nela, introduzindo ainda um assunto, né? Eu vou concluir isso lá na conclusão, né? Então a introdução é só para dar aquela introdução. Então eu dou aquela ampliada na ICT. E aí eu posso colocar, né? Sendo um bom ministro de Cristo, rejeitando os enganos desse tempo, exercitando-se na piedade e não negligenciando o dom que ele recebeu, tá? Então, ou seja, uma ICT mais ampla, que não é o ideal da ICT, da mensagem central, vai ser uma frase curta, tá? Mas só para ficar mais fácil entender, Timóteo é chamado a ser um bom ministro de Cristo em um mundo em que cada vez mais pessoas abandonam a fé, tá? E ser um bom ministro de Cristo significa rejeitar os enganos desse tempo, exercitar-se na piedade e não negligenciar o dom que recebeu, tá? Então a gente pode formatar isso de várias formas. Mas, em síntese, a ICT é qual? Devemos ser um bom ministro de Cristo, né? Devemos reagir à apostasia sendo um bom ministro de Cristo, tá? Enquanto muitos abandonam a fé, nós devemos zelar para ser um bom ministro de Cristo, tá? Então, basicamente, essa é a mensagem central aqui que Paulo coloca para Timóteo, tá? Não é nisso que você resume o texto? Paulo diz, muitos estão abandonando a fé, você seja um bom ministro de Cristo, né? Todo o capítulo 4 pode ser resumido dessa forma. Aí, para não demandar mais muito tempo aqui, como que ficou os meus 3 pontos? Os meus 3 pontos ficaram aqui um pouquinho elaborados, né? O meu primeiro ponto foi, tá ruim, vai piorar. Ficou bom, né? Aqui, ó, não é ponto de interrogação aqui não, tá, gente? Deixa eu até mudar aqui, ó. Não é ponto de interrogação, não. É um ponto de exclamação aqui. Cadê? Exclamação. Tá ruim? Oh, meu Deus. Tá ruim? Vai piorar. Tá? Então, basicamente isso. Tá? Concluído aqui. Tá? Por quê? Por que esse primeiro ponto? É o primeiro bloco aqui. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento. Eu imagino que Timóteo já estava vivendo uma situação difícil lá na igreja de Éfeso, né? E aí, basicamente, é isso que Paulo está falando. Timóteo, você está aí coçando a cabeça porque a situação está difícil, Timóteo? Deixa eu te falar uma coisa, Timóteo. O Espírito Santo está me falando aqui, Timóteo, que nos últimos tempos alguns abandonaram a fé, seguirão espíritos de demônios. Ou seja, Timóteo, vai piorar. Então se prepara, Timóteo. Se prepara, Timóteo. Sabe? Se prepara, exercita a piedade, pratica a palavra. E aí ele começa, tá? Então, basicamente, o primeiro ponto do meu sermão, se eu pregasse esse título, seria uma visão profética que Paulo coloca aqui acerca dos últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, não é? Escatologicamente, nós vivemos esse tempo chamado de últimos tempos, tá? E qual é a visão? A visão é que a apostasia vai aumentar. Cada vez nós veremos mais e mais pessoas rejeitando a fé, rejeitando o evangelho, rejeitando a fé genuína em Cristo Jesus, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tá? Então, o meu primeiro ponto seria esse. Aí, eu dei uma elaborada legal no ponto 2 e 3. Porque, assim, é muito conteúdo, tá? Então, o meu ponto 2 ficou 3 características de um bom ministro de Cristo. Por quê? Porque no verso 6, Paulo fala: se você transmitir essas instruções, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e tal, e tudo mais, né? Então, e aí, Paulo vai falar uma série de coisas. Então, o meu ponto 2 seria 3 características de um bom ministro de Cristo, tá? Um bom ministro de Cristo, ele ensina a palavra, ele rejeita os enganos e ele exercita-se na piedade, tá? E aí o meu ponto 3 seria 3 mandamentos para Timóteo e para você, tá? Aqui eu já estou caminhando para a conclusão do sermão. Então eu não estou olhando apenas para Timóteo, mas eu olho para Timóteo e para a pessoa para quem eu estou pregando, tá? Então 3 mandamentos de Paulo para Timóteo e para você. Ah, mas eu não sou pastor igual Timóteo, tá? Mas isso aqui é para você também, serve para você, tá? E aí quais são esses 3 mandamentos? Seja um exemplo para os fiéis, não negligencie o dom, né? O dom do Espírito, e cuide da sua própria vida, né? Lá no versículo 16, né? Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, tá? Então, basicamente, esses seriam os meus 3 pontos, tá? Gente, é claro, né? Eu faço isso há pelo menos 20 anos, tá? Há 20 anos. E ainda prego muito mal ainda, mas vai melhorar, tá melhorando, tá? Mas, ok, é claro, eu já não me lembro de eu já ter pregado, certamente eu já preguei, né? Que eu já preguei 1º e 2 Timóteo todo, então já preguei nesse texto, nem me lembro de como eu preguei nesse texto, certamente quando eu preguei nesse texto alguns anos atrás, eu preguei de uma forma diferente, tá? Então, cada vez mais que a gente trabalha o texto, cada vez, né? Se daqui a 1 ano eu for pregar nesse texto, vai ser outro esboço, né? Então, que a gente vai adquirindo nessa musculatura, tanto espiritual quanto de treino, tá? Tal. Mas o que é legal o que é importante é a gente mastigar o texto, a gente se entender, a gente perceber, cara, qual a motivação de Paulo para escrever isso, o que Paulo está querendo com isso aqui, tá bem? Então, basicamente isso, e aí, só lembrando o que eu falei no começo, não precisa me passar, todos vocês me passaram uns textão, tá? Não precisa, tá? Você pode elaborar todo o textão lá e tal, tudo mais, tudo, se quiser me passar, pode. Mas o que eu tô pedindo agora, tá? E aí, é por isso que eu até tinha comentado antes de você fazer um esboço desse por dia. Porque eu não tô pensando no esboço completo, eu tô pensando nesse esqueleto. Você fez uma leitura hoje, você olhou ali, cara, como que eu pregaria nesse texto? Nossa, que assunto legal. Ah, legal, eu acho que eu falaria disso, disso e disso. Ah, dá 2 ou 3 pontos aqui. Ah, 2 pontos. Beleza. Qual que é a ideia central daqui? Qual que é a mensagem central disso? Ah, Deus está falando disso, isso e isso pro povo. Beleza, tal. Qual o título que eu dou para isso? O título é esse. Pá, beleza. Tá pronto o esqueleto do seu sermão, tá? Depois você vai poder desenvolver isso. Beleza? Um abraço, irmão Tony. Muito bom. Deus abençoe. É um texto grande, tá, Tony? 1 Timóteo 4 é um texto grande, 16 versículos, um texto denso, né? Paulo não economizava, né, cara? Paulo é casca grossa, assim, então é um texto muito denso, tem muita coisa aqui, dá pra você pregar 10 sermões só nesse capítulo, tá? Então, assim, fez um bom trabalho aí. Um abraço, até mais, tchau.